todas as emissoras de televisão que você vê, todos os jornais que você lê estão contando a mesma história, que a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos é ilegal e que a prisão do Maduro é também irregular e que isso viola as regras do direito internacional e que os Estados Unidos deveriam ter pedido autorização para o seu Congresso, o que não foi feito. Eu vou te contar agora que isso é uma visão errada, que não é bem assim que a banda toca. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a você que, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, também deixe o seu joinha, clique no like e faça o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, porque assim ele distribui o conteúdo para mais pessoas. Muito bem, o que acontece? Para haver uma guerra entre um país e outro, é necessária a autorização do Congresso norte-americano. Ou seja, declarações de guerra necessitam do pedido do presidente ao Congresso e da autorização do Congresso. Não houve uma declaração de guerra, houve uma incursão específica dos Estados Unidos ao país venezuelano para prender o Maduro, que é reconhecidamente dentro dos Estados Unidos um criminoso. Um regime ilegítimo lá, e esse é o ponto. Isso já aconteceu outras vezes na história dos Estados Unidos. Talvez a mais enigmática, para a gente ficar num exemplo só, seja a do Bin Laden. Quando o Barack Obama, aliás, o Barack Obama, que é o queridinho de muita gente da esquerda que está criticando agora a incursão à Venezuela para caçar o Maduro, o Barack Obama não pediu autorização específica para o Congresso para buscar o Osama Bin Laden. E ele foi lá e fez. Quem deu a ordem foi o presidente, não foi o Congresso. E aí ninguém falou nada, não é? Agora, alguém dirá para mim, pô, mas o Osama Bin Laden não era presidente de lugar nenhum. E esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Por quê? Porque os Estados Unidos e o governo Trump não reconhecem também o Maduro como presidente da Venezuela. Eles reconhecem que ali existe um regime ilegítimo, que o Maduro é um ditador que cooptou o poder daquele país para si. Se Osama Bin Laden tivesse cooptado o poder de um país para si, ele teria imunidade, ninguém poderia caçá-lo, ele estaria livre de qualquer punição. É isso que está em jogo, portanto. Se o Maduro é ou não um regime legítimo, porque ele está sendo procurado por cometer crimes dentro dos Estados Unidos, dentro do território dos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da norte-americana está acusando, e já vinha acusando o Maduro, de diversos crimes, como, por exemplo, conspiração de narcoterrorismo no território dos Estados Unidos, importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Ou seja, ele está sendo caçado por crimes a serem cometidos dentro do território norte-americano. Então o que está em jogo aqui não é se isso é legal ou ilegal, é se o regime da Venezuela comandado pelo Maduro é ou não legítimo. Porque, eu repito, se Osama Bin Laden tivesse tomado o poder para si, ele estaria blindado? Ou os Estados Unidos ainda assim poderiam invadir e caçar o Osama Bin Laden depois de tudo que ele fez nas Torres Gêmeas? E no comando da Al-Qaeda? Poderia, não poderia? Pois bem, você não pode assumir o poder de um país de forma cooptada, de forma corrupta ou ilegítima, como uma forma de se blindar, de se proteger para sempre. E é essa a concepção, então, dos Estados Unidos. O Maduro fez isso, cooptou o poder para si e, com isso, ele poderia se blindar? Não, ele não poderia se blindar. Portanto, ao não reconhecer que o Maduro é o presidente da Venezuela, ao não reconhecer o governo do Maduro como um governo legítimo, os Estados Unidos sentiram a vontade para ir lá e buscá-lo, sem precisar de autorização, porque não era uma declaração de guerra. Então, o Congresso norte-americano não precisava autorizar. E aí, então, a esquerda, ou muitos canais, emissoras e jornais que têm dito que isso é ilegal, estão dizendo, portanto, por trás da sua afirmação, está dito que o regime do Maduro era legítimo, que havia uma soberania e que aquele regime, portanto, deveria ser preservado. E o ponto que escapa a essas pessoas é que a Venezuela não tinha soberania nenhuma para ser preservada, porque não há soberania em regimes tirânicos. Um regime que tem um tirano não tem soberania, a soberania é do povo. E se não é o povo que está no comando, não tem soberania para ser preservada. O resto, tirar o Maduro do poder, é que dá
ao país agora, a partir de então, a possibilidade de ter soberania. É isso, é o básico. O resto é propaganda ideológica de quinta categoria.